Beleza, então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí no nosso último dia da segunda maratona da perícia e eu tenho certeza que entre as lives mais esperadas, uma delas está aqui, na presença dessas duas autoridades dentro da perícia criminal, não só no Brasil como fora, e acredito que vocês vão aproveitar bastante as discussões de alto nível que vai acontecer aqui. Antes a gente estava tendo aqui um momento descontraído, né, falando sobre o dia a dia, as atividades da perícia criminal, e agora a gente vai voltar para um caso, né, de repercussão aí nacional e que impactou, né, a todos e se tornou agora tema das principais rodas de conversa de amigos e tal, a partir da minissérie aí lançada pela Netflix, tá? Então o pessoal tá aqui, o pessoal falando de São Gabriel do Rio Grande do Sul, uma galera aqui de várias partes do Brasil, mandando um alô aí, mandando um abraço para vocês. Hoje tô aqui com o Sam, ele trabalhou nesse caso aí, né, na parte da assistência técnica, vai falar um pouquinho, inclusive tá lá, ele é um ator global, né, aparece no documentário, explicando de forma com excelente maestria com relação aos achados, e dentro da perícia a gente já vai falar aí, né, a polícia científica. Tem gente que não gosta nem muito desse termo assim, mas da parte científica sim, a gente não tem ninguém que não gosta, porque querendo ou não a perícia vai estar sempre atrelada à questão da ciência, né? Então o Samir está atualmente aqui do lado quase, né, no Congo, lá na África, né, em uma missão dentro do escritório do Alto Comissariado, né, para os Direitos Humanos da ONU. Ele é especialista em medicina legal e perícia médica. Ele é médico, trabalhou inicialmente, né, alguns anos como médico legista e depois como um perito criminal do Instituto Geral de Perícia no Rio Grande do Sul. Ele passou esse período aí, né, como médico legista, e ele tinha uma particularidade que a gente não encontra muito nos médicos, que é de ir para as cenas de crime, né? Então ele gostava de acompanhar e também tinha, querendo ou não, a solicitação pelo restante da equipe. Isso, querendo ou não, aproxima demais a equipe e favorece o trabalho de quem está lá na frente na investigação. E o Kleber Miller, chama o papai aí, o papai da perícia, carinhosamente, né? Ele é perito criminal, perito oficial de natureza criminal do Instituto Geral de Perícia por 20 anos, né? Foi diretor-geral da Polícia Científica do Rio Grande do Sul, no período de 2015 a 2017. Coautor, não sei nem se ele vai saber dizer quantos livros ele tem aí, participação, né? Isso aqui é só, no mínimo, eu tenho uma certeza absoluta. Tem lá o caso dos canibais de Pernambuco, meu segundo livro, ele foi revisor aí junto com Alberi Espíndola. Ele é coautor do livro Criminalística, Metodologia e Procedimentos, e do livro Criminalística da editora Milênio, professor de Criminalística, Perícia Criminal e Ciências Forenses, com inúmeros trabalhos científicos publicados em Perícia Criminal. Assistente técnico do Ministério Público do Rio Grande do Sul e coordenador administrativo do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? E a convite aí do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse cara tem uma experiência e ele é incansável, porque ele gosta, ele participa, ele ajuda. Quem tiver interesse em saber mais, pode ter certeza, falar com ele, ele vai te responder. Não sei se na mesma hora, porque o cara tá fato, tem muita coisa, mas ele sempre tem um tempinho para falar com todos que estão ali presentes. E hoje a gente vai falar sobre o caso da Elise pelos olhos da defesa. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí, do Sami que tá lá do outro lado do oceano, né? E do Kleber também, que está aí fazendo essa live de peso hoje. Deixar uma palavra com o Sami aí, né? Não sei se ele ainda tá falando português ainda, vamos ver se ele ainda continua falando a nossa língua, né, Taboada? Depois de tanto tempo aí na ONU aí, vamos lá, muito bom conversar contigo, meu irmão, meu amigo. Não, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, para mim é uma honra participar do programa. Convite do Kleber, do Tabosa. Com o Kleber gosta de dizer que ele aprende comigo, mas é que ele não sabe as coisas que ele me ensinou. Depois eu comento com vocês durante
né, durante a nossa live aqui. Esse é um processo de troca aí, quando a gente realmente está disposto a aprender com os colegas o que eles têm para ensinar. E se ainda estou falando português, já estou fazendo uma salada. Tá dando para te entender. A parte da medicina a gente não entende muito ali, né? Mas o português a gente tá entendendo. Ainda a missão aqui tem 2 línguas obrigatórias, que são o inglês e o francês. E eu já estou numa mistura das duas. Eu disse para o Tabosa, sábado eu começo meu cursinho online de árabe, que eu preciso melhorar minhas habilidades linguísticas. Senão a coisa não vai. Daqui a um tempo, hein, Cleber, para conversar com o Sam vai ter que fazer uma parte vai misturar, ele vai fazer libras também, entendeu? Porque aí vai falando, mistura francês, inglês, árabe. Direto na conclusão dos laudos dele, eu não vou nem mais conversar com ele, sabe? Eu vou só ler as conclusões lá, porque é que nem o pessoal faz aí no direito, né? Sabe? A gente escreve um baita de um trabalho e o pessoal às vezes vai lá só na conclusão, né? Então nós vamos ter que conversar com o Sam só no finzinho lá. Mas vamos lá. Mudar o hábito dos meus alunos nisso aí. Não leiam conclusões. Não leiam conclusões. As conclusões, se vocês não conseguirem chegar às mesmas conclusões lendo a descrição e o raciocínio lógico que tem por trás, tem alguma coisa errada. Então, não leiam as conclusões primeiro. Mas sabe que até é um assunto interessante, assim, porque eu vou te dizer, quando a gente sai, claro, tu já é um misto aí de tudo, né? Tu é um misto de médico legista, perito criminal, mas depois que a gente sai da perícia criminal, a gente tem lá na perícia criminal até tem uma característica, o pessoal que nos acompanha, os perfis aí, da gente fazer os laudos, talvez a tendência até o cara fazer um laudo mais sucinto e colocar muito no desenvolvimento, e lá na conclusão, cara, a gente é super sintético, assim, né? E eu, como assistente técnico, de uma certa forma, eu vou te dizer que eu tô, acho que, numa transição, né, sabe? Que é, assim, encorpar um pouco mais a conclusão, porque assim, ó, essa mudança de fazer com que as pessoas realmente leiam todo aquele trabalho que tu teve, fundamentando, mostrando, que tu vem desenvolvendo um raciocínio dentro do laudo, dentro do parecer, e daqui a pouco, até pelas demandas, né, o pessoal entender, né, Tabosa, o tamanho que são os processos. Isso é uma coisa que eu vou perguntar pro Sam depois, que tamanho que ficou esse processo aqui no final. E às vezes nós temos que ler processo aqui normal, 600, 800, 900 páginas, e tem que ter uma dinâmica, assim, né. E aí, o que acaba acontecendo, acho que com muitas pessoas, principalmente os operadores, ler a conclusão e não ler o raciocínio, né? Não ler todo o desenvolvimento, tudo que que a gente vem trazendo, né? Que é contar uma história, né, Sam? Nossa, aí, nesse caso, como foi esse início aí, né, com esse caso, né, como é que foi essa acolhida desse caso para você aí, essa chegada, né, o que eram as suas demandas dentro desse processo como um todo. Antes disso, só explica um pouquinho para o pessoal, né, você é perito criminal no Instituto Geral de Perícia, o IGP, do Rio Grande do Sul, mas atualmente está em uma missão na ONU, né? Então, para as pessoas porque às vezes o pessoal tem dúvida de como ser perito, né, aqui no Brasil, imagina estar numa missão na ONU, embora que a missão ela tenha uma viés um pouco diferente do que é o seu trabalho na parte da perícia aqui, mas querendo ou não deixa de se correlacionar, né? Explica um pouquinho disso e depois como é que foi essa chegada desse material. Você já sabia a extensão do caso? Era uma coisa... Como é que foi isso, né? Mas acho legal também, antes, Sam, de falar, qual foi o teu ingresso, como é que foi o teu ingresso no IGP, na perícia oficial? Porque tu já tinha uma experiência, porque a gente fala muito sobre isso, né? Os peritos judiciais, né? E eu acho que tu tem um apoiado de tudo isso, porque tu trabalhava com médico, trabalhava com perito, depois tu entrou como perito contratado, depois tu fez concurso, então acho que era bacana o pessoal também entender essa bagagem. Eu conheço poucos, né, no Brasil que sejam médicos, que foram legistas, são peritos criminais, ou seja, é o mundo dos sonhos que eu brinquei esse dia nós conversando, que é ter o legista e um criminalista na cena do crime, né? Eu acho que é legal tu fazer esse apanhado todo aí. Tá. Não, meu ingresso na perícia foi inusitado. Inusitado por algumas razões. Primeiro, porque eu nunca cogitei isso para mim.
Nunca passou pela minha cabeça ser perito. Eu me lembro vagamente das aulas de medicina legal na faculdade, não era exatamente um tema que me interessasse. E eu estava fazendo uma pós-graduação em tratamento da dor e medicina paliativa no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E por causa das peculiaridades daquele serviço, justamente por ser um serviço de medicina paliativa, nós trabalhávamos, o serviço trabalha até hoje, né? Com pacientes terminais, com questões relacionadas ao fim da vida, ao manejo desses pacientes. Nós tínhamos um professor que fazia, que era, digamos, o responsável pela temática de bioética no serviço e fazia a ligação com a comissão de bioética do hospital. E esse professor, o professor Moacir Aruz, que foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal, era um legista aposentado. E um dia ele me disse, olha, Sami, abriu processo seletivo lá no IGP para médico legista. Não era concurso, naquela época fazia muitos anos que não tinha concurso, mas tinha aberto um processo seletivo simplificado para médico legista. E ele chegou para mim e disse, Sami, abriu um processo lá de seleção para médico legista, te inscreve. E eu me lembro que eu olhei para ele e disse, professor, nunca me ocorreu isso na vida. Naquela época eu era médico da SUSEP, eu trabalhava nos presídios, era médico de presídio, acabei virando naquele período chefe da divisão de saúde da SUSEP, onde eu fiquei 2 anos e pouco na SUSEP. E coincidiu isso aí. Eu disse, olha, professor, nunca me passou pela cabeça ser perito. Eu só me lembro que ele bateu no meu ombro e me disse o seguinte, vai que tu tem perfil. Tá bom, professor confia em mim, vai que tem perfil, eu fui lá e me inscrevi. Acabei selecionado, mas eu não entrei logo em seguida, fui entrar 1 ano depois, como médico legista, então num contrato emergencial, no qual eu permaneci por 5 anos. Entrei, que a gente sabe como é que entra, é emergencial, vai renovando, vai ficando, e talvez pudesse ter permanecido durante muito mais tempo. Eu acabei saindo numa época que eu estava contando para o Tabosa antes, numa época que eu fiquei 8 meses sozinho como legista numa região de 350 mil habitantes, 11 municípios, eu era legista 24/7. Tá? E eu consegui aguentar isso de ser o único legista na região todos os dias da semana, durante 8 meses, até que não deu mais. Eu disse, olha, ou muda a situação ou eu vou ter que sair. Aí o pessoal disse, não tem como mudar a situação, então eu vou ter que sair. Sinto muito. E naquela época coincidiu a minha saída que abriu o concurso para médico legista e para perito criminal na mesma época. Não tinha me preparado para o concurso, não tinha interesse de fazer o concurso naquele momento, estava meio frustrado com essa situação de estar sozinho lá, tá? Mas já tinha feito pós-graduação, já tinha feito mestrado, já tinha corrido atrás da formação como perito e gostava disso de ir em local, tá? O que tornava um pouco mais pesado para mim também ser o único legista na região. Quer dizer, o cara vai no local, faz o levantamento do corpo no local. Ali eu aprendi muito com os peritos criminais que eu encontrava no local. Leva o corpo, né? Tinha essa visão 360 da situação e acabei fazendo o concurso para perito criminal e não para médico legista. Eu quero sair um pouco do necrotério, eu quero ter essa visão mais de local, depois eu vejo o que eu faço, né? E acabei sendo chamado algum tempo depois. Eu entrei em final de 2012, na turma que entrou em 2012, e entrei na perícia criminal em 2013, onde eu estou até agora, apesar de estar licenciado há quase 2 anos por causa desta missão. Durante o período como perito criminal, eu acho que, eu não sei se tu te lembras disso, Kleber, mas eu cheguei a entrar com pedido administrativo para trabalhar dobrado. Eu pedi para a gente estava com uma falta de legista na região, e eu pedi para também atuar como legista, poder ser o perito criminal, que no meu plantão eu não me importava de recolher o corpo, fazer o local, recolher o corpo, levar para o necrotério e fazer necrópsia.
O cara estava pedindo para trabalhar dobrado com o mesmo salário, né? Esse é o ciclo completo que estão falando no Congresso, é isso aí, né? É esse projeto aí, né? Exatamente. Eu pedi para fazer isso, cheguei a formular o pedido formalmente, ou a abertura de um processo administrativo sem ônus para o Estado. Quer dizer, a ideia era trabalhar dobrado ganhando o mesmo salário. Mas o departamento jurídico entendeu que isso não era possível, que eu não podia cumprir essas duas tarefas, que os cargos eram completamente diferentes e, afinal de contas, bom, então, né, também não dá para reclamar de falta de pessoal quando tem um pessoal que quer trabalhar e o departamento jurídico diz que não pode. E ano passado surgiu um convite de um colega que foi perito da ONU durante muito tempo e hoje ele coordena, preside o Comitê de Assessoramento Forense do Tribunal Penal Internacional. Me mandou também, né, foi o Moacir Aruz do meu acesso à ONU. Olha, abriu um processo seletivo para legista numa missão do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos no Congo. Tá aqui o link, te inscreve, que tu tem perfil, né? E eu acabei me inscrevendo, fui selecionado direto para vir para cá no passado, mais o tempo o processo seletivo, na verdade, começou ano retrasado, ele é bem demorado, mais o tempo de seleção, tudo isso foram quase 6 meses, e em fevereiro do ano passado eu vim para cá. Eu acabei pedindo licença do GP e vim para cá. Aqui a gente tem um trabalho de perícia mesmo, né? É um trabalho um pouco mais amplo, vai desde definir os locais por exemplo, de valas comuns. Então a gente trabalha desde imagem de satélite até recolhimento de dados de testemunhas, identifica os locais, programa as exumações, vai e faz as exumações de valas comuns e já treina o pessoal local. O nosso trabalho aqui, ele não é de tribunal internacional, ele é um trabalho de assessoramento para o Tribunal Militar Nacional, que se comprometeu de fazer as investigações das violações de direitos humanos e crimes de guerra praticados nos confrontos entre as tropas regulares e as milícias. Então a gente faz esse trabalho de assessoramento, existe um compromisso do governo para investigar isso, e a ONU presta então essa assistência local. É verdade que você quase ia para o Afeganistão? Cara, eu estava... essa era uma missão para a qual eu estava inscrito, também uma missão de assessoramento do governo afegão, e aí, bom, agora mudou tudo, a gente não sabe o que vai acontecer com a atuação da ONU no Afeganistão, vamos ver. Mas eu estava aí como candidato para ir para uma vaga em Cabul mesmo. Conseguiu um pior que eu, viu, Tabosa? Viu? Tu falava de mim, né? Conseguiu um pior. O cara quer ir pro Congo, quer ir pro Afeganistão, quer ser perito criminal, médico legista ao mesmo tempo. Aí depois tu não sabe por que quando tu lê um parecer de um cara que nem um dele assim, ele consegue virar um caso que nem virou o caso de Ock, né? Olha, de uma certa forma, né? E muita gente pergunta, tem como ser perito e legista? E eu sempre digo, não, minha gente, não. Uma coisa ou outra, mas agora você pode. Se tu for, não, a resposta é assim, se tu for o SAMI, pode, né? Se não for o SAMI, também não pode. Aí, eu gosto da perícia, eu gosto da perícia. E essa perspectiva de ter trabalhado nos dois cargos, infelizmente a gente tem essas estruturas administrativas que são rígidas, né? E elas não te permitem ter esse ciclo completo dessa forma, elas são rígidas. Mas quando a gente vai para assistência técnica, a gente consegue exercitar isso, tá? Então, tu consegue unir os conhecimentos, consegue ver, por exemplo, como tu pode complementar uma perícia de acidente de trânsito, os dados do local do acidente, do veículo, da via, com as lesões dos ocupantes do veículo. Como é que tu consegue juntar essas duas coisas e dizer, olha, mas esta lesão não é compatível com esta dinâmica, ou esta dinâmica não é compatível com esta lesão. Então eu
posso ter, ou eu reviso minha dinâmica, ou eu posso ter outras coisas que aconteceram aqui que eu não estou contemplando. Tá? Quando a gente começa a fazer isso, e isso hoje eu te diria assim, o que eu chamo de análise reversa, que é tu analisar a dinâmica do acidente pelas lesões do corpo, tem só uma obra publicada no mundo disso hoje, só tem um livro publicado sobre isso. Tá? Tu vai encontrar material sobre isso numa literatura extremamente dispersa de um lado e super especializada do outro. Tá? Literatura sobre biomecânica, não aplicada a acidente de trânsito. Tu precisa estudar e aplicar. Mas livro só tem um. E é um troço fantástico, que une essas coisas. Tu mencionaste vários assuntos muito interessantes já nesse pouco tempo, assim. Uma das coisas é nós entendermos as outras áreas, né, Sam? Isso aí pega a coisa nós nos aproximarmos da investigação, nos aproximarmos também dos advogados, mas também dentro da perícia, claro, nos aproximarmos do laboratório, né, como é que tu faz as coletas, e o médico conhecer um pouco como é que é a coisa na cena, e o pessoal ir também no necrotério. Agora me lembrei de uma experiência que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Sobre coletas de digitais, que a gente estava na direção, até que a gente achava interessante que o pessoal que coleta digital na cena, que fosse o pessoal que submetesse no EIFES, entendeu? Uhum. Porque assim, de uma certa forma, eu chamava de retroalimentação da qualidade, né? Tu nota, tu acha que tu tá fazendo a coisa muito bem feita, e isso aí também ao longo de toda a carreira, depois a gente vai vendo, e daqui a pouco nossa, tô pisando na bola, ou então o feedback que a gente sente falta, né, Sam? O feedback do Ministério Público, o feedback do Judiciário, aonde vai parar o trabalho da perícia, e às vezes algumas coisas que tu pode achar que não é importante, se tu colocar num parecer ou num laudo, ela é extremamente importante, e às vezes é um detalhe, uma coisa que tu não registra. Uma coisa que eu sinto falta é fotografia em necrópsias, né, Sam? Nem me fala. Isso continua sendo um problema grave. Né? Tu é obrigado a confiar numa descrição que às vezes também deixa a desejar, tá? E não tem fotografia para corroborar o que tá descrito ali. Se a descrição... Digamos que a descrição seja boa, tu só tem um problema, que tu vai ter que acreditar 100% no perito. Se a descrição for ruim, tu tens dois problemas. Tu vai ter que acreditar 100% no perito e interpretar o que ele está dizendo ou acreditar numa explicação que ele vai dar 5 anos depois sobre aquilo que ele escreveu lá atrás e que nem ele mais sabe o que é. Porque não tem fotografia. Não tem. Isso aí tinha que ser feito uma coisa em nível nacional. Tabosa que tem esse canal, assim, que a gente às vezes acaba alcançando muita gente. É um absurdo. Uma mesa de necrópsia, eu imagino, tinha que ter uma câmera fotográfica como se estivesse em cima da mesa de necrópsia, assim, de alta resolução, e que o médico também acessasse as fotos que foram feitas no local. Porque a equipe do local, ela atende antes o corpo. Aquilo é uma foto digital que ela pode ser botada numa rede, né, que tu vai acessar. No custo, o legista ter uma telinha aqui que ele ficasse olhando o que aconteceu no local e ele fazer todo aquele registro das fotos, porque depois a gente no assessoramento técnico, depois tu vai pedir assim, eu quero todas as fotos, cadê? Não, foto necrópsia, não temos. Não, eu tô com 2, 3 casos aqui, assim, pedindo foto de necrópsia, cadê as fotos? Não tem, isso não é uma crítica a nenhuma instituição específica, não é no Rio Grande do Sul, não é sistêmico. No país inteiro, é sistêmica, no país inteiro. Quer ver assim, a gente fez tu falou 360, a gente montou o curso aqui, o pessoal acompanha aí, o 360 que a gente faz aí, que é para fazer oficinas e tudo. O doutor Antônio, que eu trouxe, o doutor Antônio Nunes, que é o diretor do Piauí, uma da coisa que ele tá tentando simular é as falsas tatuagens, Tabosa. Que é, tu dá o tiro, pegar no vidro e o vidro gerar uns vestígios no corpo, que tu vai achar que é uma zona de tatuagem e é um falso vestígio, né? E aí ficam aquelas coisas, aí daqui a pouco o legista foi lá e escreveu zona de tatuagem. Acabou, né? Tu muda toda a dinâmica. Daqui a pouco o cara deu um tiro a 5 km e tu vai dizer que ele deu um tiro a queima-roupa. Né? Porque tu criou os falsos vestígios, né, Tabosa? E aí entra o outro problema. Um deles é a falta de fotografia, que é crônica, né?
E o outro problema, e aí eu ouço as justificativas mais esdrúxulas para isso, é a falta de comprovação de laboratório de algumas coisas. O pessoal olha, descreve e diz, não preciso de laboratório porque eu sei o que eu estou vendo. E quando a gente vai ver, esse resíduo que está ali não é resíduo de disparo de arma de fogo, é uma outra coisa, mas ele viu e não se preocupou em mandar para o laboratório. Aí tu não tem a fotografia, tu não tem o laboratório. Reação vital, que é um outro problema. Que tem tudo é asfixia também, né, da Elise. Tudo é asfixia. Não, hoje tudo é asfixia. Ninguém se preocupa em comprovar mais nada. Não, fratura do ossioide. Olha, fratura do ossioide, tu precisa demonstrar por laboratório. Não, mas é que eu olhei ali, eu fiz o teste. Mas ele é um ossinho que pode estar articulado. Entendeu? E ainda mais então, aqui no Brasil. O teste não resolve. Eu quero laboratório. E no Brasil, para ser médico legista, não é preciso ter nenhuma especialidade como patologista, né? E também é uma particularidade que a gente tem aqui, né? Embora em outros países seja necessário que seja um patologista, eu acho que aqui no Brasil tem essa lacuna também, né? Agora o caso. Tu pediu falar, desculpa, Sam. O caso Carrefour, foi coletado material e cadê o anatomopatológico? Cadê? E substâncias que nós identificamos na investigação que não tinham sido detectadas no primeiro exame. O primeiro laudo não foi nem enviado, sabe? O primeiro laudo da toxicologia foi só um pedaço dentro do laudo citado pelo legista. Como é que tu... tem uma coisa que a gente chama paridade de armas, né? Já que a gente está falando pela defesa, tu tem que ter paridade de armas, né? Que se fala muito no direito. Né? Então, assim, o nosso processo penal, ele já é, de uma certa forma, acusatório. Isso é escrito no próprio Código de Processo Penal. Tu tem a investigação, aí tem outros problemas, né? A investigação encerra, se tu não pediu alguns exames lá, aquelas provas cautelares irrepetíveis, né, doutor Sami? Se tu não fizer lá no inquérito, depois tem coisa que tu não vai... Aí depois, quando a gente pede, né, quando os nossos legistas pedem exumação, né, aí foi que nem nesse caso, o promotor falando que tu tá matando a pessoa de novo, eu vi algumas declarações, que é o último recurso que te resta, né? Quem dera que a gente não precisasse fazer exumação, né, Sami? Se com as coletas fossem feitas do jeito que fosse feito, talvez não precisasse exumação em alguns casos. Exatamente. E esse caso é bem demonstrativo disso. Quando a gente coletou o material da área ao redor do orifício de entrada do tiro, primeiro, ficou claro que não tinha resíduo de disparo de arma de fogo ali. Ficou claro que não tinha resíduo. E segundo, ali onde foi o tiro tinha reação vital. Onde foram os cortes não tinha reação vital. Então, o laboratório, mesmo na exumação, e já quase um ano depois, e apesar da perda de informação que existe, né, se a gente considerar o vestígio como informação, a informação se perde e se degrada ao longo do tempo, a gente conseguiu demonstrar com a exumação elementos fundamentais para a defesa que, se tivessem sido coletados lá atrás, no momento apropriado, isso sim teria poupado a família de uma exumação desnecessária. O que tu não pode é sacrificar a liberdade do réu e o seu direito de defesa, porque o trabalho foi mal feito lá no início, e agora se usa de um recurso de retórica para dizer, olha, mas é que isso vai gerar sofrimento duplo para a família. Ok, e o réu vai ficar mais 10 anos na cadeia porque tu não quer gerar um sofrimento que foi gerado pela incompetência do Estado em fazer seu trabalho direito. É isso. O que as pessoas, talvez, é difícil talvez entender, eu acho muito bacana o Tabosa nos conseguir esse espaço para a gente poder falar sobre isso, Tabosa. Eu já vou deixar aqui, tem que deixar um registro, né, do quanto é o teu empenho em a gente conseguir debater, e a oportunidade da gente poder debater esses casos, né. Então, tem coisas que a gente vivencia aí dentro dos processos, é muito complexo, a realidade que a gente vivencia no tribunal do júri, por exemplo, daqui a pouco tu vê até para nós assistentes técnicos, tu vai ali, tu vê assim, a pessoa matou outra pessoa, só que do matar uma pessoa, do 121 ali, o matar alguém, tá? E depois começar a entrar em agravantes, atenuantes,
tem um outro mundo todo ali dentro, né, que depende de como a pessoa matou, como a pessoa morreu, né? Então, o que a gente faz ali, que a pessoa tem que responder, ela tem que responder, mas ela tem que responder de acordo com o que diz a lei, de acordo com o que diz o Código Penal. Então esse que é o trabalho, e nesse caso aí, eu acho que o Sami pode falar muito bem. Ela fez. Então, assim, o que fez, da forma que fez, isso aí muda tudo. E a gente tem que entrar, eu acho que o pessoal quer ouvir aí, né, Tabosa? Essas conclusões ali do Sami, que eu acho, as tuas falas, e eu coloquei hoje até no meu Instagram ali, as tuas falas, realmente sobre essa coisa da vida, se ele estava vivo, se ele não estava vivo, e o legista afirmar que ele morreu de asfixia, e o teu trabalho, o que foi o teu trabalho, de uma certa forma, ele acabou contestando o trabalho da medicina legal, né? Antes até do Sami começar a se colocar, na minissérie, né, ela tem sido alvo, inclusive, de críticas aí por uma parte do público, né, uma parte enxerga, parece que a minissérie meio que romantizou uma situação, as circunstâncias, mas independente disso, pessoal, do entendimento que quem assistiu a minissérie teve, se transformou ela em vítima ou se ela de fato é um monstro e tal, mas a gente está discutindo aqui tecnicamente, a gente está discutindo aqui a parte do aspecto científico das coisas, e o Sami ele entrou aí para falar, né, pontuar três suportes desse trabalho, né? Então, não sei até se for mais, me corrija aí, a questão da distância daquele, né, do tiro que ela efetuou contra o Marcos, né? A questão dos cortes, porque se falava que existiam cortes perfeitos com um objeto utilizado como instrumento, com um fio, né, com uma pessoa que tinha expertise naquilo, e outros cortes sem essa característica, com uma característica mais grosseira, né, dando a entender a participação de uma segunda pessoa, né? E por último, acho que aquela questão se ele estava vivo ou morto quando iniciou esse processo de esquartejamento. Acho que esses foram os três pontos principais, né, que você se desbruçou, produzindo um documento, né, trazendo detalhes com a viés científica, não é isso? Mas assim, antes do Sami falar, vou aproveitar, Sami, assim, te ajudando, que o Tabosa colocou ali no Instagram, não sei se tu está assistindo lá no Instagram tá uma imagem que são 4 armas, tá? E dá naquele momento do disparo, tá? Então fica bem claro ali, né? Eu acho que a gente pode começar talvez por aí, Tabosa, e alguns conceitos, né? A gente estava comentando agora no grupo, que nós temos um grupo ali, eu, Tabosa e o Sami, que nós estávamos conversando ali sobre o caso, para a gente falar sobre tiro encostado, tiro a curta e tiro a longa, que é o que fala a bibliografia, né? Então, assim, já nessa linha que tu está falando, né, eu acho que para auxiliar o Sami aí nesse ponto aí em relação à distância de tiro e talvez até essas coisas dos ângulos, né, Sami? A posição em que ela estava, porque na exumação tu conseguiu, tem imagens tuas muito boas ali da exumação, né? Da onde entrou, da onde se alojou, por onde passou. Então, assim, a distância do tiro e essa trajetória. A primeira coisa é que nós temos um início nessa história envolvendo o encontro das partes do corpo, tá? Então, esse corpo, ele foi, em primeiro lugar, ele foi necropsiado por partes. O legista que fez isso, ele não viu, ele foi recebendo as partes e foi examinando aquelas partes e liberando laudos iniciais dessas partes, a ponto de ele ter conclusões que eram divergentes. Quando ele necropsiou o tronco, ele concluiu que a morte tinha se dado por asfixia. Quando ele necropsiou a cabeça, ele disse que a morte se deu pelo tiro. Então ele tinha 2 conclusões diferentes porque ele fez o trabalho por etapas. Então aí já começavam os problemas, tá?
esse processo por etapas, que eu diria que deveria ter sido adiado, porque se tu recebeu uma parte de um corpo, não tem nenhuma urgência em fazer aquilo ali, conserva na geladeira, olha, vamos esperar mais um pouco, pode ser que apareçam mais algumas partes, 24 horas, num lapso de 5 dias, praticamente todo o corpo foi encontrado. Mas a gente tem uma viés de pressa, não é? Parece que aqui, eu tenho isso aqui, eu sinto isso na pele, olha, entrega isso, tem 5 dias, entrega isso, tem tantos... E a gente tem essa pressa e parece que a gente se pega nela, né? Tu tá falando uma coisa muito importante. Quando os casos tomam viés político, que é um caso de repercussão, e muita gente às vezes quer aproveitar e aparecer, né? Desde os mais altos escalões ali, tá? Pegar o caso, querer aparecer e pressionar a investigação para que entregue as coisas logo. E aí dá esse atropelo, né? É isso que eu ia perguntar pro Sami, quanto tempo foi encontrado essas peças anatômicas e por que o legista emitiu o laudo se as peças estavam sendo encontradas? A gente tem essa cultura em outros países, pega na Inglaterra, por exemplo, a média de entrega de um corpo pós-necrópsia é 48 horas. O legista recebe o corpo, ele dificilmente libera um corpo antes de 48 horas. Se for necessário, ele permanece com o corpo 3, 4, 5 dias antes de liberar. Tá? Não há nenhuma pressa para a liberação do corpo. O que interessa num primeiro momento, privilegiar a investigação e privilegiar o raciocínio e as coisas que podem surgir depois. Tá? E para isso o tempo é fundamental. No nosso meio, o corpo chegou no necrotério e tu já tem a família, a imprensa, o vereador, o político local, já fazendo piquete na porta do necrotério para saber que horas o corpo vai ser liberado. Né? Porque já tem que... A funerária já está contratada. Eu cansei de dizer para as famílias que queriam liberação em 1 hora e não em 3, que eu levava 3, 4 horas com o corpo. Eu disse, olha, vocês têm pressa agora. Semana que vem... vocês vão querer saber do que morreu e quem é que matou, e aí eu não vou mais poder recuperar o que eu perdi agora. Então, relaxem, esperem, quando eu terminar meu trabalho, está liberado. Mas, assim mesmo, existe uma pressão para a gente terminar o trabalho em 2, 3, 4 horas. Em outros países, não. O perito vai lá, examina o corpo, olha... abre ou não, bota de volta na geladeira, tira de novo, olha de novo, pensou em outra coisa, olha, quem sabe, eu pego uma amostra que eu não peguei, e eu tenho um caso aqui, que a exumação foi feita antes do perito terminar o laudo. Por quê? Porque faltou um monte de coisa na necrópsia, e a exumação foi feita 15 dias depois. Se esse corpo tivesse sido segurado 2 dias, 3 dias no necrotério, provavelmente todas essas questões poderiam ter sido levantadas já naquele momento. Então a gente tem essa urgência em se livrar do problema e a urgência das famílias, que eu entendo, né, de passarem por todo o processo de luto. Mas quando a gente está falando de investigação criminal, isso tem um preço. Isso tem um preço, que é da perda da oportunidade. O que não for resolvido naquelas 2, 3 horas, provavelmente só vai ser resolvido depois com uma exumação. Nesse caso, o legista não tinha nenhuma urgência, porque sequer tinha um corpo para ser reclamado. Né? Não tinha ninguém reclamando uma perna ou um braço. Ele sequer tinha urgência para fazer isso. Assim mesmo, isso se incorpora na cultura, recebe, examina. E aí ele acabou examinando partes diferentes e chegando a conclusões diferentes conforme ele examinava uma parte, né? Lembra um pouco aquela história dos cegos palpando o elefante, né? Cada um que palpava uma parte do elefante concluía uma coisa. Quem palpou a perna achou que era um tronco de árvore, quem palpou o rabo achou que era um cipó. Então um pouco ele brincou de palpar as cegas e foi chegando a conclusões diferentes. E ainda a gente começa a juntar essas questões de descrições que trazem em si um conceito e uma conclusão que
não são documentadas e que a gente acaba tendo que concluir de acordo com o que o perito diz. Então, reação vital, a gente lê nos livros o que é uma reação vital. Só que nós sabemos que a margem de erro para a descrição de uma reação vital, ou seja, a quantidade de vezes que nós vamos confundir algo com uma reação vital, é grande demais para nós continuarmos fazendo isso como se fazia no século XIX. Nós estamos no século XXI, a gente tem laboratório. Se tu tiveres um tecido que se impregnar de sangue, porque o sangue escorreu e impregnou o tecido, isso vai dar a falsa impressão de que há sangue naquele tecido, que há uma congestão e uma congestão sanguínea no tecido, de que ele foi agredido em vida, quando o que eu tenho é um embebimento do tecido pós-mortem de sangue, e eu poderia resolver isso com o laboratório. Me manda para o laboratório, manda para o anatomopatologista fazer um corte e dizer, olha, tem sangue aqui no meio, não tem sangue aqui no meio. Então a gente continua praticando medicina com recursos imediatos, com recursos visuais diretos, numa época em que a gente sabe que nós erramos muito fazendo isso e que nós temos recursos para superar. Então a gente está fazendo medicina legal do século XIX em pleno século XXI. E isso, obviamente, gera problemas. E os problemas, Kleber, a gente conhece, Tabosa, a gente conhece os problemas dos casos de repercussão, aqueles que nos contratam para trabalhar neles. Tá? E os que não têm repercussão. E aqueles em que o laudo nunca foi questionado e que as conclusões sobre distância de tiro, sobre reação vital, jamais foram questionadas porque a defesa não tinha condições de contratar um assistente técnico. E a defensoria não tem, você já está comentando. A defensoria vai ter que crescer em relação a isso. Como aquela época que tu lembra ali, que a gente está vendo o Ministério Público se aparelhando dos assistentes técnicos, a defensoria vai ter que se aparelhar também. E a defensoria não tem quem auxilie. Como é que ele vai fazer uma boa defesa? A gente vê excelentes defensores públicos, excelentes, são grandes, são ótimos operadores, eles têm uma experiência talvez até que muito maior que muitos advogados, criminalistas. Mas falta apoio técnico, né, Sam? Falta. E aí tem que ficar completamente no laudo. Então a gente tem, nesse caso, nós temos isso. Primeiro, uma descrição de uma reação vital que, na exumação, o laboratório excluiu. Então, o que o perito diz? O perito diz que nas áreas onde houve corte, especialmente no pescoço, essa área tinha sinais de reação vital. Quais sinais de reação vital? Ele não bota no laudo nem o que ele entende como reação vital. Ele diz que há sinais de reação vital, mas qual reação vital? A gente tem N sinais de reação vital. Tá? Que depois do laboratório, na exumação, o laboratório vai excluir, vai dizer não há sinais de reação vital. Para a gente contrastar isso aí, para poder contrastar, porque um raciocínio pode ser, olha, ok, mas quando foi feito isso na exumação, os tecidos já estavam autolizados, então a reação vital poderia não aparecer. Ok, mas a mesma exumação, quando testou reação vital no orifício de entrada do disparo de arma de fogo, encontrou sinais de reação vital. Tu fala assim no teu parecer, até muito, eu achei muito interessante, até vou destacar aqui, que tu disse assim, a morte não é um instante, um momento, mas o verdadeiro processo em que é o progressivo desmantelamento do organismo como um todo, passando por sistemas, órgãos, tecidos, até chegar ao nível celular, né? Então, depois quando tu fala aquela coisa dos transplantes, até no próprio Netflix, tu fala em relação, o que nós estamos falando, em que momento, né, da vida e da morte, né? Exatamente. E a literatura médico-legal, justamente por causa disso, por causa desse processo de desmantelamento, a literatura médico-legal não, pelo menos a literatura atual, ela não diferencia a lesão antemortem da lesão pós-mortem, pelo menos nos primeiros minutos do pós-mortem. E chama de perimortem. Por quê? Porque eu não consigo dizer se determinada lesão aconteceu 10 minutos antes do cara morrer ou 10 minutos depois dele morrer, porque alguns tecidos dele, 10 minutos depois da morte, ainda vão estar vivos.
Ele ainda vai ter tecido metabolizando, ele ainda vai ter... Ele está morto e o tecido ele estaria morto e o tecido se comportando como vivo, é isso? Exatamente, que nem rã de laboratório, né? Eu acho que eu usei esse exemplo no parecer, né? Rã de laboratório. Não sei se o ensino médio ainda faz isso, mas tu mata a rã no laboratório, depois vai lá e dá choque elétrico no músculo da rã e a perna se mexe. Já decapitou a rã, já tirou o coração da rã, está só com a perninha da rã, está dando choque elétrico e ela tá te mostrando reação vital. Ela está respondendo ao estímulo elétrico. Que eu te ajudo aqui, estudantes da fisiologia. Se tu botar aquela rãzinha, aquela perninha de rã numa solução de nutrientes, pode fazer aquilo por horas e horas e horas. E a rã está morta há muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fala aí que eu não me lembro desse... Assim, ó, estudantes da disciplina de fisiologia desde logo aprendem que músculos dissecados de rãs, quando submetidos à corrente elétrica, apresentam reação na forma de contração, vários minutos após o sacrifício do animal, e que essa resposta pode ser prolongada por horas pela simples manutenção do tecido em solução de nutrientes. Essa é uma típica reação vital em tecido morto. É isso. Se a gente não entender esse processo, né, se fica focando naquilo, mas isso aqui tem reação vital ou não tem reação vital? Olha, pode ter reação vital e foi produzido depois da morte. Pode não ter reação vital por qualquer motivo, porque, por exemplo, o tecido, o sangue não estava chegando no local naquele momento, por qualquer razão, e o indivíduo ainda estava vivo. Né? Então, e essas coisas, quando são levadas para os laudos, são levadas com uma perspectiva absoluta que a natureza não permite. Né? Que a gente tem que poder compreender isso como um processo natural. E ter, obviamente, alguns pontos de referência, que era a questão do ponto de referência da morte do Marcos. Qual é o ponto de referência da morte do Marcos? Bom, o ponto de referência da morte dele é quando o centro vital, o centro responsável pela manutenção da vida, foi destruído com um tiro. Coisa que eu tive meu trabalho muito facilitado nesse aspecto pela própria acusação, que contratou um assistente técnico, que é um perito médico-legista, que não apareceu nesse documentário, ele não teve interesse em participar do documentário, ele não apareceu no documentário, mas que é um indivíduo extremamente qualificado, e que, ao fazer seu parecer, teve que contemplar essas informações no seu parecer. Então, quando a gente até estava comentando, né, que esse foi um caso em que eu fiquei 10 horas e meia depondo em júri, mas que meu parecer tem 15 páginas. Um tem 13, são dois, né? Tem um de 13 e outro de 17, não dão 30 páginas. Né? E por que isso? Porque em boa parte essas informações também foram aportadas pela própria acusação, para as quais o Ministério Público de São Paulo fechou os olhos. Eles ignoraram a parte que não interessava para eles daquilo que eles mesmos estavam dizendo, né, na documentação. E que trazia, claro, o trajeto do projétil, que descrevia claramente a diferença entre a cavidade, o que a cavidade virtual produzia, que a passagem do projétil era capaz de produzir danos à distância que a gente conseguiu demonstrar, inclusive na exumação, claramente os danos à distância, e que também na exumação a gente define claramente, por qualquer perspectiva que se olhe, que o projétil passou no meio do tronco cerebral da vítima. No meio. Tem aqui novamente, né, te ajudando, né, do teu próprio parecer, tá? Resta claro que no caso concreto, Marcos Kitano Matsunaga sofreu destruição de região do cérebro responsável pela manutenção das funções vitais,
o que é toda a prova incompatível com a vida. Não havendo notícia na literatura médica de recuperação de indivíduos com esse tipo de lesão. No mínimo, no exato momento em que sofreu o tiro fatal, foi ultrapassado o ponto sem retorno, que é a coisa que eu gostaria que tu falasse, e estabelecido aquilo que se pode chamar de morte certa. Porque tu refere no teu parecer essa coisa em relação ao ponto sem retorno, né? Acho que era interessante, porque antes de tu chegar nessas conclusões, tu discorre aqui de forma magnífica aqui, morte relativa, morte intermediária, morte absoluta, vida atenuada, vida suspensa, morte certa e morte absoluta, né? Ou seja, dentro desses conceitos de vida e de morte, tu destrinchou tudo isso, para que se entendesse ali realmente onde tu refere aquelas coisas que hoje tu até falou no grupo, uma coisa interessante, né? Convencer uma pessoa, né? Que tu falou ali sobre as doações de órgãos, né? Nós temos duas grandes questões aí. Uma é relacionada a esse processo todo de desmantelamento, que vários autores tentaram trazer isso para termos que nós pudéssemos usar com alguma facilidade para descrever cada momento desse processo de desmantelamento que vai da vida até a morte. Tá? E essa morte absoluta, nós não temos grande dificuldade de definir ela quando a gente está frente a um cadáver que já está frio, rígido, né? Pálido, cujos livores, cujas manchas hipostáticas já não se mexem mais. Ninguém tem dificuldade quanto a isso. O problema está justamente nas etapas anteriores, aquelas em que tu precisa estabelecer o ponto sem retorno, o ponto bom. A partir daqui está morto porque não tem mais como voltar atrás. Tá? Nós temos, classicamente, se diagnostica a morte da mesma forma em todos os lugares do mundo, né, do ponto de vista clínico. O que a gente vê? A gente vê a perda, a parada dos sinais vitais. Parou de respirar, parou o coração, não tem resposta neurológica, está morto. Essa é a forma de diagnosticar a morte hoje, no século XXI, clinicamente, é a mesma forma dos últimos milênios da humanidade. Tá? Com a cautela que se tinha mais no passado, e essa é uma das funções do velório, né? Às vezes a gente esquece qual é a função do velório. Uma das funções do velório é permitir a despedida dos familiares. A outra função do velório é confirmar a morte. Tá? Porque há relatos anedóticos, mas há relatos, e se a gente vai para a literatura especializada encontra, de casos, por exemplo, de pessoas que eram enterradas com campainha, né? Campainha no caixão, por medo de serem enterradas vivas. Tal era o temor do erro diagnóstico com relação à morte. E hoje mesmo a gente ainda tem casos que acontecem, são anedóticos, eventuais, mas acontece. Teve um caso há alguns anos na Venezuela, o cara está fotografado no necrotério segurando a declaração de óbito dele sentadinho, né? Ele foi diagnosticado como morto, foi levado para o necrotério, e por isso o nosso Código de Processo Penal, por exemplo, estabelece aquelas 6 horas, né? Por que ele estabelece as 6 horas? Porque com 6 horas todos os sinais claros da morte já estão definidos, por isso o Código de Processo Penal fala em 6 horas. Salvo existam evidentes sinais de morte, ou seja, se o indivíduo está decapitado, eu não preciso esperar 6 horas. E nesse caso, nós temos uma particularidade que é produto do que se aprendeu nos últimos 70 anos de pesquisa, que já se sabia antes, mas que foi incorporado à nossa cultura em função dos transplantes. Existe um centro controlador da vida, que é o centro controlador das funções neurovegetativas, controla a temperatura, a pressão, respiração, todo o sistema de controle está ali, é a chave geral, desligou a chave geral, está morto, que fica basicamente, que é o tronco cerebral, bulbo, ponte, controlam tudo isso. A principal estrutura está no bulbo, mas o tronco como um todo é a estrutura responsável. Isso gera alguns problemas. Por que vocês devem ter acompanhado o debate, por que a questão dos fetos anencéfalos, né? Por que a medicina nunca se comprometeu
com estabelecer que a anencefalia era igual à morte. E nós tivemos aquela decisão do STF que acabou criando um conceito adicional de morte no Brasil. No Brasil existe um conceito jurídico de morte, que é o do feto anencéfalo, que não é técnico-científico, é um conceito jurídico. Por quê? Porque o anencéfalo tem tronco cerebral. E por isso a medicina não podia dizer que o anencéfalo estava morto e dizer, olha, então pode abortar. Porque o anencéfalo tem tronco cerebral, e o tronco cerebral é aí a chave do diagnóstico. Então, uma vez lesado o tronco cerebral, não tem volta, acabou. Capacitação. Quem sabe, física. daqui a 100 anos, se a gente tiver técnicas aí com célula-tronco para recuperar um tronco cerebral e que seja muito rápido, quem sabe, mas hoje destruir o tronco cerebral, está morto. Não importa que o coração está batendo. Tanto que no parecer eu usei um vídeo de um indivíduo que está no YouTube, de um indivíduo que sofre um acidente de motocicleta e o coração dele, ele destrói a caixa torácica, o coração dele é projetado para fora do corpo e está batendo, os caras estão filmando aquilo ali. Então, alguma dúvida de que ele está morto? Os maias faziam isso, quem assistiu Apocalipto, né, do Mel Gibson, os caras tiravam o coração batendo. Alguma dúvida que aquele indivíduo naquele momento, naquelas condições estaria morto? Nenhuma. Então isso fecha bem essa questão, né? Porque, querendo ou não, seria um agravante se a vítima tivesse sido esquartejada e ainda estando viva, né? Então, meio que pacificou esse ponto. E agora essa questão dos cortes, né? Dos posicionamentos, porque se falava em dois perfis, em duas pessoas diferentes, com conhecimentos, né, fisiológicos, anatômicos distintos. E aí como é que se deu essa situação, sabe? Bom, a questão dos cortes, para mim, era muito simples. Tá? Isso é uma coisa que é um pressuposto de trabalho bem consolidado no direito e bem consolidado no campo da lógica, é que, e às vezes a gente acha que pode romper com essa racionalidade, mas isso é possível em algumas poucas exceções, é a ideia de que nós, peritos, somos capazes de dizer o que aconteceu no passado apenas lendo alguns fragmentos desse passado. Tá? Bom, quem acompanha aí a arqueologia, bioarqueologia, sabe muito bem que as nossas teorias sobre o que aconteceu com os neandertais já mudaram 5 vezes nos últimos 10 anos. Cada vez que a gente encontra uma nova evidência, muda a teoria, muda a hipótese do que aconteceu. Tá? Por quê? Justamente por isso. Tu não consegue reconstruir um evento passado com alguns fragmentos, apenas alguns fragmentos desse evento passado, a não ser que só exista uma hipótese plausível para isso. Só uma plausível para isso. Se houver mais de uma hipótese plausível para isso, todas elas são válidas. Todas elas são válidas. A gente costuma resolver o problema das múltiplas hipóteses com uma escolha que é estatística, né? Dizer, mas esta é mais provável, porque ela acontece mais frequentemente. Bom, mas a outra acontece menos frequentemente, mas também acontece. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Kleber na prática uma vez. Um dos meus primeiros laudos na perícia criminal, que eu dei para ele revisar, ele era meu revisor na época. E aí eu apresentei um laudo de 20 páginas lá, descrevendo toda uma dinâmica de um tiroteio. Tinha tido um tiroteio numa vila com várias vítimas. Eu acho que ele não lembra disso. Aí eu apresentei para ele o laudo com toda uma explicação do que tinha acontecido. Aí ele olhou o laudo. E olha para mim e disse assim, mas não poderia ter acontecido de maneira diferente? Putz, eu fiquei muito furioso. Eu levei horas trabalhando nesse caso para construir uma hipótese, e o cara olha para mim e diz, mas não poderia ter sido diferente. Aí eu levei aquilo para casa, engavetei uns 2 dias, que eu aprendi que a melhor maneira de tu resolver essas coisas é esfria, né?
esfria e zera, né? Zera o cronômetro e voltei para o laudo e realmente tinha mais de uma hipótese para dinâmica. E é que às vezes a visão de túnel, a gente tu começa a ter uma coisa de tu tal coisa e tu começa a encontrar elementos que vão provar aquela tua hipótese inicial, que é o pré-conceito, né? O conceito de pré-conceito. E o viés de confirmação. Tudo que tu acha que confirma, tu guarda e o que não confirma, tu ignora. Isso aqui não é importante, isso aqui não é relevante. Tu vai começando a tirar, não, mas isso aqui, tu tira uma coisinha, tu tira duas, tu tira três, daqui a pouco o Tabosa matou o Sam e mandou o Sam pro Congo. Né? Tu começa a descartar coisas que elas tu não pode pensar que tu é o último, né, naquela análise, né, também. Né, que podem vir outras análises, outros exames que vão complementar aquilo que tu está enxergando. E até outras óticas de outros colegas. Exatamente. E tem um livro muito bom sobre isso, que eu uso hoje como referência em aula. Lástima que ele é em inglês e nem todos os meus alunos conseguem aproveitar esse livro, que é um livro do Thomas Young, que se chama O Efeito Sherlock. Né? É como os peritos desastrosamente pensam igual ao grande detetive. Que é isso, né? O grande detetive que olha, deduz, só que nos livros do Arthur Conan Doyle, ele sempre acerta, né? Ele sempre acerta a dedução dele. E o Conan Doyle, por razões óbvias, ignora qualquer outra hipótese, porque o detetive... Claro, foi ele que matou, o escritor que matou, né? Ele sabe quem foi que fez, é fácil provar, né? Tá tudo certo, ele só precisa confirmar que o detetive dele está no caminho certo. Na prática, a gente acaba ignorando isso. Né? E a gente esquece que as únicas pessoas que sabem o que realmente aconteceu é quem estava lá. São as pessoas que estavam lá, são as testemunhas, são os interessados, eventualmente a vítima que sobreviveu, eventualmente o agressor ou suposto agressor, que tem uma narrativa, que tem uma versão dos fatos. E esse é o grande papel da perícia, né? Confrontar a narrativa e dizer, olha, estes elementos confirmam a narrativa ou estes elementos negam a narrativa, excluem esta narrativa ou tal parte da narrativa. Mesmo que seja de um só, né? Que nesse caso só tinha dois e só ficou um. Mesmo que sejam de um só, ou que os elementos que eu tenho não são capazes nem de confirmar, nem de negar o que a pessoa está dizendo. Aí tu não pode guardar o cara. Então, quando a Elise diz que ela estava numa discussão com o marido e que ela estava com a arma na mão e que ele avançou sobre ela e ela atirou, todos os elementos são compatíveis com a narrativa dela. Mas a distância do tiro... E aí foi onde a acusação se enrola com a distância do tiro, mas no final, infelizmente, isso não foi explorado comigo, mas eles acabaram convencendo os jurados. Eu vi várias falhas. Eu vi falhas conceituais. Não houve tocaia. Ela foi injustamente condenada quanto a uma tocaia, porque não houve tocaia. A tocaia requeriria 30, 40 centímetros de disparo. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Exatamente. A tocaia requeriria 30, 40 centímetros de disparo. Não houve tocaia. Os elementos que foram coletados pela perícia são compatíveis com a narrativa dela. Aí vem um cara e diz, não, mas se ele tivesse avançado, ele teria tomado um tiro de frente. Olha, a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos, ninguém toma tiro em posição anatômica. Ninguém leva facada em posição anatômica. O evento é dinâmico. É bom tu definir o que é a posição anatômica, né, Sammy? Porque assim, quando vocês fazem o laudo, é aquela posição que tá aquele corpo. Que tá o desenho. Que tá o desenho. E tem um desenho no laudo, que se eu não me engano é um livro do Heraldo Rabelo, eu mandei uma pro Tabosa, eu mandei no grupo. Eu mandei duas, acho que eu mandei uma do cone de dispersão, e tem a outra do Rabelo, que são várias silhuetas, eu tenho essas silhuetas aqui. Né? Essa silhueta do Rabelo é perfeita. É perfeita porque assim, dinâmica do carro. Porque tu fala de um tiro de cima para baixo, tá? A descrição, tá? É da frente para trás, da esquerda para direita e de cima para baixo.
Só que se a pessoa tiver com a cabeça inclinada, tu mudou, tu tá confundindo trajeto com trajetória. Todo o percurso ou percurso fora do corpo com o percurso dentro do corpo. Tu não pode partir do percurso dentro do corpo para definir uma dinâmica fora do corpo. Então isso aí é um erro crasso. Né? Na reconstituição, ela diz que eles estão a mais ou menos 1,5 metro de distância quando ela dispara. Que eu acho que é menos. Pelos vestígios, pode ser menos. Que eu também acho que é menos, mas a distância de 1,5 metro, Kleber, é a distância de um cara dar um passo na tentativa de desarmar a pessoa que tem a arma. Um passo. Se ele der um passo e se abaixar, essa tua distância de 1,5 metro virou 60 centímetros. Tá, e outra coisa, o teu conceito de 1,5 metro, o que é 1,5 metro pra ti, o que é 1,5 metro pra mim, o que é 1,5 metro pro Tabosa? Quanto é que tem teu palmo? Tem 20 ou tem 20 centímetros? Aí quando tu começa a perguntar a uma pessoa dessa, que naquele momento, naquela adrenalina, e depois o conceito que ela tem de metrias e de distâncias, aí vai... Vamos pegar que a reprodução simulada foi fidedigna. Vamos considerar que a reprodução simulada foi fidedigna nesse aspecto, tá? Sim. E que a distância que mais ou menos, olha, ele estava ali e eu estava aqui. Ok. Vamos considerar que a reprodução simulada foi fidedigna nesse aspecto. Se o cara der um passo na tentativa de tirar a arma e se abaixar para tentar evitar o tiro entra na cabeça, de cima para baixo, e a distância de 1,5 metro virou meio metro. Tabosa, a arma tá na tua mão, meio metro alto. Tu vai pegar a arma da minha mão, o que tu vai fazer? Se considerar também as estaturas, né? Que eu não sei ali em relação às estaturas dele. Tu vai te abaixar para pegar a arma. Né? Tu vai baixar a cabeça e vai focar pra arma e vai te abaixar pra pegar a arma. Né? Cara, era faixa preta de karatê. Se atreveria a tentar tirar a arma, se atreveria a tentar tirar a arma da mão da mulher, é possível. É possível. Aí entramos num outro campo, né? Agora, o fato é que os achados os achados periciais, alguns não são capazes nem de confirmar nem de negar a narrativa dela, e outros confirmam a narrativa dela. E confirmam, além de confirmar que ele tinha obviamente tinha morrido na hora, excluem a hipótese da tocaia da forma como foi apresentado no júri. Mas aí entrava um outro problema aí para nós aqui, aquelas coisas que não estão no documentário. O promotor tentou explorar essa questão comigo. Tá? E aí havia um problema que eu bato muito pé para os meus alunos também, que é a questão da credibilidade do perito e do assistente técnico quando ele está depondo. Eu fiquei 10 horas e meia, esse foi o depoimento mais longo da história do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu arrisco a dizer que foi o mais longo da história do Brasil. 10 horas e é um dos maiores, eu acho que é um dos júris mais demorados de todos os tempos, eu acho, em todos os sentidos, sim, não é? Foi um dos mais demorados, acredito que foi o mais demorado de São Paulo, e sim, eu não tenho notícia de alguém ficar 10 horas e meia sendo torturado, uma tentativa de torturar uma testemunha, que eu acho que foi a ideia da coisa. Tortura a testemunha até ela mudar de opinião ou cair em contradição. Isso foi algo que o Ministério Público tentou explorar comigo, essa questão da tocaia, e eu evitei de entrar nessa temática, porque a minha posição é que eu não tinha analisado, eu não fui contratado para analisar a dinâmica do crime, eu fui contratado para analisar o corpo e a da exumação. A exumação, a causa da morte, e foi sobre isso que eu me debrucei todo o tempo do meu trabalho. Medicina legal. E o promotor queria explorar a questão da tocaia comigo. E eu sei por que ele queria explorar a questão da tocaia comigo. O que ele queria demonstrar ali era um cara pago pela defesa para dizer qualquer coisa que favorecesse a defesa. Era isso que ele queria chegar. Então ele tentou explorar comigo tudo que ele pôde.
Eu vou provar que este cara tá aqui pago pela defesa para dizer qualquer coisa que a defesa queira que ele diga. Que situação a gente tem que... Eu não vou entrar nesse jogo. Eu fui contratado para isto. Eu estudei a fundo, me dediquei, me preparei, e é disto que eu vou falar. E eu tive que dizer porque. Eu te pergunto, assim, ele chegou e te questiona sobre a tocaia. O que tu respondeu? Eu sou promotor, te perguntei. Sabe, tu acha que foi. Tem elementos para dizer que foi tocaia? O que tu responde? Não analisei a dinâmica do evento. Não opino. Ele repetiu a pergunta 4, 5 vezes. Doutor, eu não vou lhe responder porque isso é especulação. Eu não analisei a dinâmica do evento. E não cabem achismos, né, Tabosa? Exatamente. Não cabem achismo. Tu não pode. Tu não tá ali pra dar opinião, o que tu acha do trabalho do outro, não. Tu tá ali pra defender o trabalho que tu foi contratado pra fazer. Que tu fez. E eu vou pra júri, eu vou pra júri com pilha de livro. Porque não tem nada. Essa aqui é a opinião. Eu vou pra live com pilha de livro, Sami. Imagina pro júri. Livro marcadinho. Olha, isso aqui saiu daqui, essa é a opinião do autor tal. Nós podemos até discordar do autor. Não tem problema nenhum, desde que a gente fundamente a discordância. Que é muito difícil, né? Que eu acho que as nossas obras são muito pouco questionadas, né? A grande maioria são bem os nossos melhores aí. Uma pilha de livros ali e olha, e é isso aqui. E eu não tô aqui para especular. Nós estamos falando de ciência. Isso não é uma live. Aqui na live eu posso discutir com você coisas, pode. Né? Fica a referência, viu, Tabosa? Ó, aquilo que a gente tá falando é esse aqui. Eita, isso aí é um clássico. É esse aqui. Não, e esse que eu tava olhando outro, que é bem legal, ó. Já vou fazer o merchan dos amigos aí, né? Um que já falecido, né? O nosso grande mestre. E o livro do João Bosco, que ele fala um monte sobre balística de efeito, balística terminal, porque ele é um perito de local e gosta de balística. Então, assim, nós temos esses nossos gênios aí também, né, sabe? Que nem o médico legista que tem de criminalística, nós temos aquele cara que gosta de balística, que vai para local de crime, e isso aí tá nas nossas obras, né? É isso que o pessoal tem que ler as nossas obras, né? Os nossos peritos, os nossos autores. E esse desfecho com relação ao instrumento, né, do corte e da prática, como é que se deu? Eu já fui para uma situação que o cara tinha sido esquartejado também, mas não tinha sido segmentado, algumas partes dele não tinha sido segmentado integralmente, ficou pendurado ou preso por um pedacinho. E aí as mãos estavam bem seccionadas, né? E uma dava para perceber que o instrumento tinha um fio, né? Estava bem afiadinho, bem cortado. E a outra era grosseiro o corte. Mas só que eu acredito que naquele momento eu já tive a concepção que a pessoa que fez aquilo usou o mesmo instrumento, talvez uma faca peixeira, ou algum com maior peso, né? Saiu cortando e vai perdendo o fio, né? Então ele cortou uma mão, tava com um fio bom. Você fala disso com maestria no filme, né? Fala na série. A acusação que foi muito feroz nesse caso, e acho que quem acredita que a Elise foi romantizada no documentário não viu o quanto ela foi vilanizada pela mídia na época, né? De certa forma é como se ela tivesse que ser grata por ter saído da vida que saiu e ter ganho uma vida de princesa. Então, quem acha que ela está sendo romantizada agora não acompanhou a mídia na época que transformou ela num monstro. E para completar o monstro, né, que era o monstro que a acusação queria, tinha que ter um amante na jogada. Porque esse era o objetivo da acusação. A acusação não queria... A acusação insistia em colocar outra pessoa no local, porque a acusação queria botar um amante no local. Aí o delegado fala muito sobre isso, né? Que foi forçado. O delegado fala lá na série, né? Então eles vão para cima, tanto que o Ministério Público insistiu, teve investigação, a investigação foi encerrada, que não tinha nenhuma evidência de participação de outra pessoa. Então, o que se queria naquele momento, o que o Ministério Público queria, era
botar o golpe de misericórdia na destruição da imagem da acusada, que era botar um amante no local, porque aí fechava todas, né? Ex-prostituta, assassina do marido, dando golpe, tinha amante na jogada, aí tu criava um monstro. Então o Ministério Público insistiu até o último momento com a tese de que alguém ajudou. Esse alguém não era um alguém qualquer. Eles queriam alguém interessado, né? Interessado no resultado. Porque aí ia ser premeditado, aí ela não ia poder... eles iam... Aí é tocaia. Aí é tocaia. Aí era tocaia. Aí o motivo era o dinheiro, né? E gastaram dinheiro público, cara. Essa investigação, e insistiram. A investigação teve que ser reaberta. Torraram dinheiro público tentando insistir que tinha alguém. E para insistir que tinha alguém, fizeram esse olhar dos cortes, né? Que para mim seria fantasioso se não fosse maldoso. Era fantasioso, mas também era maldoso. Cara, faca perde fio. As pessoas cansam. Quem faz churrasco como sabe, é que alguém, né? como é que alguém, quem faz churrasco sabe? Como é que alguém começa a cortar, daqui a pouco ali a faca tu tem que parar e afiar. É que nem tu falou, só teria fio, só se ela parasse no meio, afiasse a faca, mas na verdade e o teu raciocínio até é muito lógico. Porque tu fala isso, só se ela parar, para os cortes serem todos iguais, aquilo ali não é um bisturi, né, Sam? Não, e bisturi tu troca a lâmina, cara. Bisturi. Tem que trocar, claro, a gente vê, claro, segura um pouco o fio. Mas eu não sei qual é a faca que foi empregada ali. Em cirurgia plástica, que vai lacerar, no final perfeito, tu já tá. Tu troca a lâmina 2, 3 vezes no meio da cirurgia, sabe? Então, a ideia de que tinha que ter alguém porque os cortes eram diferentes, pô, cansa. A faca perde o fio. A pessoa está no desespero, ela não tá ali. Não, peraí, mas isso aqui tá ruim de cortar, peraí que eu vou afiar um pouquinho a faca. Não, ela quer acabar, ela está desesperada para que aquilo termine. Né? Ela precisa encerrar. Então... É partir de premissas erradas, né? É partir de premissas completamente equivocadas, especulando sobre quanto tempo se levaria para esquartejar um corpo. Quanto tempo se levaria para esquartejar um corpo? Porque leva tanto tempo, porque leva... O promotor começou, não, porque o nosso perito, aquele que disse aquele monte de coisa, o nosso perito aqui disse que levaria muitas horas, que tinha que ser 2 pessoas. Olha, doutor, eu, sinceramente, na faculdade de medicina não ensinam a esquartejar cadáveres, então eu não sei lhe dizer quanto tempo eu levaria. Mas eu já levei 1h30 para fazer cesariana que um cara experiente faz em 20 minutos. Então, quanto tempo se leva? Depende. Depende de uma série de fatores. Não, mas os cortes eram muito precisos porque requer, sim, primeiro ela era enfermeira, então alguma coisa de anatomia ela conhecia. Tá? E segundo, que eu acabei usando esse exemplo no júri, assim... Quem já cozinhou, quem já cortou frango na cozinha, sabe que não precisa curso. Né? Vai pegar as junções, né? Vai pegar a articulação ali, dá uma torcida na articulação e passa a faca. Ninguém faz curso de cortar frango as pessoas que vão ver nós falando, né? Porque isso, de uma certa forma, para nós choca muito as pessoas, porque é um ser humano, né? Eu vou saber que você vai chocar, né, Tabosa? Muita gente, quem está estudando, nos acompanha. Que às vezes a gente até esquece, né, Sam, que a gente acaba ficando num ambiente altamente técnico, assim, né, por exemplo, eu, tu, Tabosa, mas para as pessoas que olham assim, mas daqui a pouco o cara tá comparando a uma pessoa que foi uma vítima com um frango, com uma carne, mas o que a gente quer chegar nesse ponto é realmente aquela coisa de que se mostra uma complexidade e uma série de elementos que a gente acaba aquela coisa, né, Sam, tá aí, a gente pega cada hipótese e fica imaginando aquela situação. O que ia acontecer, tá? Vamos pegar, vou começar a cortar, o que vai acontecer? Será que pode acontecer isso? Eu vou precisar obrigatoriamente de uma outra pessoa, de uma outra forma, para gerar aquela lesão diferente? Tu não precisa saber anatomia
torcer um punho e ver que aqui tem um ponto em que a faca entra com mais facilidade. Normalmente vai cortar nas articulações, né? E é o que se faz intuitivamente numa cozinha. Quando a gente usa esse exemplo, tenta trazer para a realidade das pessoas. Mas teve outros absurdos, é que cada pergunta dessas era repetida 4, 5 vezes, de maneiras diferentes. Não quer que tu responda, ela quer que tu entre em contradição, né? O objetivo da pergunta lá não é que tu explique. Ela não quer, aquela tua resposta, ela não serve para aquela linha de acusação ou para aquela linha defensiva. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que atingir o cara até a exaustão, para que ele entre em contradição, correto? Transforma aquilo num interrogatório sob tortura. É uma tortura psicológica, porque tu está simplesmente defendendo uma linha de raciocínio lógico, baseada na ciência, que diverge do que a acusação está enxergando. Simples. O outro absurdo envolvia justamente uma das separações do corpo se deu da cintura para a pelve. A pelve estava separada do tronco, né? Então tórax e abdômen de um lado, a pelve com as coxas de outro lado. E aí uma insistência do Ministério Público também era da questão de que o legista tinha dito que nenhuma víscera tinha sido lesada naquele corte, que o corte era tão perfeito que nenhuma víscera tinha sido lesada, né? Aí eu disse, olha, primeiro, a gente sempre tenta contemporizar primeiro. Eu disse, olha, se o legista se referia às vísceras sólidas, né, rins, baço, fígado, pâncreas, ele está correto. Mas se ele se referia às vísceras ocas, é impossível separar o abdômen da pelve sem lesar uma víscera oca, sem lesar o intestino. Não, mas o legista que tem tantos anos de experiência, que fez tantas necrópsias, quantas necrópsias o senhor fez? Olha, isso faz diferença? Isso é aula de anatomia básica, está no livro de anatomia. Não precisa fazer necrópsia para saber que é impossível separar um corpo na altura da pelve sem cortar o intestino. Não, mas o legista disse que... Doutor, é impossível. É um tubo único que vai da boca até o ânus. É uma única estrutura. Portanto, eu não tenho como separar um corpo na altura da pelve sem cortar esse tubo. Não, mas o... É cortar o carro sem cortar o carro no meio sem cortar a assoalho. Aí eu não me aguentei e disse, olha, doutor, só tem uma hipótese em que isso é possível. Que o ânus da vítima seja em outro lugar. Que bárbaro. Aí a casa veio abaixo. Ah, bom, aí... Agora vocês imaginem. Aí ele jogou o CP e o CPP em tida. Jogou o comentado ainda no sangue. A casa veio abaixo. Aí era o G1 tweetando, o R7 tweetando, tá? Todo mundo, a imprensa tweetando direto. Perito defende que a vítima tinha anos no outro local. Aí o bom é a distorção, né, Sammy? A distorção do que a gente fala. Aí o advogado que fazia assistência de acusação, o Durso, pulou que eu vou lhe processar por ter ferido a honra da vítima. Eu disse, não feri a honra da vítima. Estamos discutindo aqui, se vocês querem discutir anatomia, então nós vamos discutir, ou vocês sabem anatomia, ou não falem o que não sabem. Não estou ofendendo a honra de ninguém, pelo contrário. E o que a gente está é tentando estabelecer a verdade dos fatos. Sinto muito. Bom. Olha, Sam, Kleber, eu estava olhando aqui a hora, fiquei até preocupado. E até o nosso próximo participante, o Antônio Essa, psiquiatra forense, né, de São Paulo, legista, e ele estava até aqui na live, ele falou aqui, e eu comendo frango agora, olha, na hora que estava falando sobre isso. Quero agradecer demais a participação de vocês dois monstros, que a gente poderia passar aqui horas ainda discutindo vários outros aspectos, e parece que sempre uma coisa se conecta com a outra, né? E aí a gente lembra de um caso também, e é muito bacana essa conversa. Quero agradecer aqui em nome
da galera que tá acompanhando os aglomerados aí do Brasil todo. Tem gente botando aqui, aglomerados do Rio Grande do Sul, tchê. Então... Tem que ter os aglomerados do Congo agora, nós agora aglomerados até no Congo agora. Então, muito obrigado pela participação, foi excelente essas colocações, né, e fez um contrapeso a todas as discussões que a gente tinha, inclusive coisas que não estão nem referidas na minissérie. A gente vai ter essa situação aí da romantização ou não da vítima, se ela é uma vítima do contexto, se ela é um monstro, quem é a favor de que ela seja um monstro vai colocar um parâmetro, porque ela está viva e ele está morto, né? Mas por outro lado, existem as séries de circunstâncias relacionadas e descritas aí de forma muito bem embasada pelos documentos, pelos pareceres, pelo laudo aí do SAM, mostrando pontos baseados no contexto, né, do que a gente tem na literatura e também, além disso, na experiência, porque além da leitura das obras, existe o viver aquilo dali, né, e conhecer, e isso faz com que tudo aquilo faça um sentido e se junte de forma inequívoca aí no aspecto científico. Então, muito obrigado, Sam, muito obrigado, Kleber, meu papai da perícia, né? Vocês podem ficar à vontade aí para fazer as considerações gerais, se despedir da galera. E a palavra-chave, tá, pessoal? Toda live tem uma palavra-chave para colocar no formulário de presença, para poder receber um certificado aí. Defesa, tá bom? Então, já que a gente falou aqui sobre os olhos da defesa, então a palavra-chave vai ser defesa. O formulário vai estar liberado daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente vai iniciar falando sobre a parte da psiquiatria forense, né, relacionado a esse caso aí da Elise Matsunari, tá? Então, fique à vontade aí. Escolha quem vai falar aí, a ordem. Vocês aqui são os monstros aí, vocês se decidam. Com a palavra fera, né? A palavra, eu tô aqui só pra ajudar, eu só levanto a bola e ele... Deixa eu contar uma partezinha final aqui. Uma das coisas que a gente enfrenta quando é perito, Tabosa, e tu é perito oficial, o Kleber foi perito oficial, eu estou licenciado, mas também sou perito oficial, esse paradoxo de que quando a gente vai lá para frente como perito oficial, tudo que a gente diz é verdade, e quando a gente vai lá para frente contratado como assistente técnico é porque nós fomos comprados para dizer alguma coisa. E isso me incomoda profundamente porque eu sou o mesmo cara que vai lá para frente. E quando eu sou perito oficial, eu também não estou lá de graça. O Estado está pagando meu salário. Também não estou lá de graça, não estou lá porque eu só acredito na justiça e eu vim aqui por nada. Eu também estou recebendo para estar lá. O promotor está recebendo para estar lá, o juiz está recebendo para estar lá, o advogado está recebendo para estar lá. Todo mundo está sendo pago para estar lá. Mas sempre tem esse contraste, né? Parece que quando a gente vai lá como assistente técnico, nós somos pagos para mentir. E quando nós vamos lá como peritos criminais, nós estamos por amor e para dizer a verdade. Olha, não é nem uma coisa nem a outra. Tá? Tem gente que vai lá, que é oficial e vai lá dizer porcaria porque quer fazer por motivos que não necessariamente são dinheiro, e tem gente lá da assistência técnica que vai dizer porcaria porque é pago para dizer porcaria e ele diria porcaria em qualquer circunstância. Mas para mim a ideia básica é o seguinte: quem diz porcaria, não importa se é por dinheiro ou não, o resultado é o mesmo. E o que rege meu trabalho, meu princípio de trabalho, é que eu trabalho com ciência. Se a ciência está do teu lado, que bom, meu caro. Se a ciência não está do teu lado, paciência. Sempre que alguém me contrata, eu digo, olha, eu vou te dar a perspectiva que eu, como profissional, posso colocar para o teu caso. Tu podes evitar as perguntas inconvenientes. Tu pode evitar de me fazer as perguntas inconvenientes, que não servem para ti, que eu te disse, né? Mas não esquece que o outro lado também faz perguntas. Muito boa essa tua visão. E se a pergunta inconveniente que não serve para ti for feita para mim, eu vou dar a resposta. Porque certamente se do outro lado for bom, ele vai fazer exatamente essa pergunta. Porque se eu estiver do outro lado, eu vou tentar te perguntar essa pergunta. Exatamente. Então, eu trabalho com a verdade, aquela verdade possível, a verdade científica, aquela verdade que amanhã muda, mas é isso, hoje eu trabalho com isso.
Tu tá me contratando ou não tá me contratando, não importa. Eu sou perito oficial. Eu vou responder as perguntas. Se tu queres evitar as perguntas incômodas, é contigo. Se o outro lado fizer uma pergunta incômoda, eu vou responder igual. Tá? Então ninguém que me contrata espera que eu vá lá mentir. Inclusive está escrito no meu contrato. Tem uma coisa, uma frase que eu gosto muito. Tu é contratado para defesa, não para defender. São duas coisas muito diferentes. Exatamente. Sou contratado para defesa. Eu não sou contratado para te defender a qualquer preço. Como também na acusação, eu já trabalhei na acusação, continuo até assim, continuo até pro bono, para que o pessoal que sabe, acompanha, eu ajudo o Ministério Público, eu assessoro o Ministério Público, continuo assessorando os delegados e assessoro os advogados. Mas sempre, para mim, é a mesma coisa. Porque assim, uma coisa para mim, para o pessoal que nos conhece do meio, Tabosa, eu fui, sei lá, quantos congressos e nós vamos encontrar toda a nossa turma aqui, dos peritos criminais, nos congressos, e os grandes estudiosos da perícia criminal. Tu pode ter certeza que a hora que o pessoal pegar um parecer meu, que eu começar a falar absurdo, isso vai parar na tela de um congresso nosso de criminalística. O colega vai pegar, olha aqui o que o Kleber falou, e olha aqui o que o Sami falou. Quando o que a gente quer ao contrário, é tu trazer teu ponto de vista e os vestígios, as análises que tu fez, para exatamente debater com os teus colegas. Porque tu tá, no fundo, buscando também o teu convencimento do que aconteceu. E o convencimento das pessoas. Eu ouvi muito isso de um promotor que eu ouvi, quase encerrando já, tá bom? Assim, o promotor disse assim, Kleber, eu preciso que tu me convença. Aí, assim, ó, eu comecei a ver que quase todo caso, primeiro eu tenho que me convencer, e para mim me convencer, aquele negócio que o Sam falou no começo. Eu vou analisar essa hipótese, eu vou analisar a situação, será que não aconteceu isso? Será que não aconteceu aquilo? Será que isso aqui não é isso? E muito do nosso trabalho, o pessoal que não conhece o assessoramento técnico, não é bater em laudo pericial, não é contestar. Muitas vezes, acho que a maioria dos trabalhos, não sei os do SAM, talvez do SAM menos, que é muito da medicina legal, mas o meu, muito dos casos, é identificar que não foram pedidos exames para perícia, e a gente precisa dos exames da perícia. Se o peso do laudo pericial ele é maior, né? Nessas palavras que o Sami está falando, é que o peso do laudo pericial ele é maior que o do assistente técnico, porque o assistente técnico sempre vai ter aquela coisa parece que é do lado, que tem um lado, e o que a gente vê nos processos, então por que pega um celular e não manda para a perícia criminal? Por que tu tem um vídeo numa cena de crime e tu não manda para a perícia criminal? Por que tu coleta material e faz um exame de droga preliminar e não pede um exame para a perícia criminal, tu usa um preliminar? Tu pega um relatório da Polícia Civil e tu não pede exames para perícia criminal. E aí o que tu vai fazer dentro do processo, Tabosa? Se o que pesa é o laudo pericial, e aí tu vai dentro do processo, o que tu tem? Um relatório policial e um assistente técnico da acusação, um assistente técnico da defesa, se matando dentro do processo. Por quê? Porque muitas vezes não tem o laudo pericial. Então, encerrar essa fala assim também, sabe? O trabalho que a gente faz muito é que se valoriza a perícia criminal. Deixa a perícia criminal trabalhar e para de outras pessoas e outras instituições querer fazer o trabalho que é da perícia. Então, se tu encontrar um celular numa cena de crime, tu preserva esse celular e tu manda para a perícia criminal para ela extrair e ela preservar. Tu pega um vídeo, tu extrai esse vídeo, chama a perícia criminal para fazer isso. Porque depois, quando a gente quiser questionar alguma coisa, fazer quesito, eu vou fazer para quem? Se um monte de processo está se passando por cima da cadeia de custódia, né? E daí fica toda essa discussão. Sami, obrigado, Tabosa, assim, sem palavras, sabe? Nossos juízes parem de aceitar essas pseudo-provas, desses pseudo-laudos, dessas pseudo-perícias, como se provas fossem de alguma coisa. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouquinho, vou só botar mais uma água aqui pra gente iniciar nosso segundo encontro, e muito obrigado vocês que acompanharam aí, e aqui é o Sam e o Kleber, né? A gente se encontra aí em outro momento, e saibam que qualquer coisa que precisar, estou aqui em Pernambuco à disposição, tá bom? Então, abraço, fique com Deus. Como é que é? Como é que é aquele do print, aquele? Eita, o print, vamos lá. Vamos lá, Samir. Um abraço pra todo mundo. O desafio do print. Desafio do print, isso é coisa do Tabosa. Tchau, tchau.